formado em Direito e Contabilidade. O meu trabalho não é poesia, mas sou também poeta por uma necessidade pessoal, minha, única, que me fez enveredar por escrever poesia. É uma coisa que eu gosto de fazer. Se eu pudesse viver somente da arte de escrever, eu faria. Bom, Fernando Pessoa tem uma frase que diz o seguinte, que a arte existe porque a vida não basta, né? Na minha vida, em geral, sempre foi assim, porque a minha mãe é professora e meu pai é um médico que gosta muito de poesia, sempre leu bastante poesia. Para nós sempre foi uma forma de viver. E meio que naturalmente as coisas foram acontecendo e culminou com eu publicando meu primeiro livro de poesias em 1997. Isso é devido a uma necessidade pessoal. Eu sofri um acidente, passei 1 ano de cama, fiquei de cadeira de roda um tempo e eu precisei escrever. Tem gente que vai no psiquiatra, né? Eu não precisei, nada contra quem vai, mas a minha alegria, a minha forma de transpor os momentos difíceis é escrevendo. Então, de uma família que já gostava muito de poesia, de literatura, para eu começar a escrever foi um pulo. Eu publiquei em 1997 Poesias Perdidas, que foi nesse período em que eu estava me recuperando de um problema de saúde. Depois eu publiquei Simplicidade Poética, que foi um livro mais maduro e um pouco mais elaborado do que Poesias Perdidas e que me trouxe grandes alegrias. Terceiro, publiquei Tantos Mundos, que também teve uma repercussão boa e envolvia todos os tipos de sentimentos e de poemas. Escrever sobre o amor é uma necessidade para mim. Num mundo tão violento que a gente vive, tão cheio de desamor, de desesperança, eu acredito que o ser humano não foi feito para isso, para violência, para um matar o outro e querer mal do outro. O ser humano foi feito para amar. E o meu mundo é esse. Eu não saberia escrever sobre algo que estivesse longe do meu mundo. É claro, eu já escrevi sobre violência, sobre o cotidiano em outro livro. Mas o tema amor, hoje eu acho mais necessário do que nunca. Onde você vê crianças sendo assassinadas pelos pais e a família sendo desolada, eu acho que o amor agora é primordial e muito importante. Então, esse tema era algo que eu já queria escrever e eu não me arrependo nunca de falar de amor. Meu pai sempre usava uma frase para mim quando eu era criança. Ele dizia, Carlos Almin, só o amor constrói para a eternidade. Eu não tive coragem ainda de ir no Google pesquisar de quem era a frase, se era realmente do meu pai ou se era de alguém, porque eu quero ter em mente para sempre que essa frase é do meu pai. E eu acho realmente isso, só o amor constrói para a eternidade. Eu acho que a gente tem que mais falar sobre o amor. Isso é uma alegria para mim, né? Ser distribuído em todo o território nacional e com uma tiragem bem maior. Essa obra surgiu primeiro da necessidade de homenagear J.G. de Araújo Jorge. J.G. de Araújo Jorge foi o poeta que mais vendeu poesia no Brasil em todos os tempos. No entanto, você não ouve mais falar de J.G. de Araújo Jorge. J.G. de Araújo Jorge não é estudado para o vestibular, as pessoas não conhecem J.G. de Araújo Jorge e é o único poeta da história do Brasil que se elegeu 4 vezes deputado federal unicamente por ser poeta. Hoje eles elegem palhaços, elegem outro tipo de candidatos. Naquela época, ele era tão popular que uma tiragem média, uma vendagem média de J.G. de Araújo Jorge era 80 mil exemplares. Foi o poeta mais lido do Brasil, vendeu mais do que Vinícius. E a temática dele era o amor. Isso é o lado racional do livro. Em 2014,
J.G. de Araújo Jorge, se vivo, faria 100 anos. No Brasil, houve muito poucas lembranças. Que eu me lembre, apenas a Academia de Letras do Acre, porque J.G. de Araújo Jorge era acriano, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e foi o cara que mais vendeu poesia no Brasil inteiro. Em 2014, a Academia de Letras do Acre fez uma homenagem. Eu quis fazer a minha simples e singela homenagem. Esse é o lado racional do livro. O lado não racional do livro é que o livro me salvou, assim como sempre as poesias me salvam. É uma coisa que eu tenho comigo. Eu tento me livrar delas e eu não consigo. Eu também passei por um problema de saúde, tive que operar o coração. Era um livro que eu queria terminar e eu não conseguia terminar. Eu não conseguia inspiração para terminar o livro. Somente depois que eu passei por essa operação e tive momentos difíceis, o livro veio inteiro de uma única vez o que restava. Eram poesias que eu já tinha e que eu consegui concluir depois do meu problema de saúde. Então a poesia, na verdade, ela é algo que me resgata, me transforma e me faz sentir uma pessoa melhor. É uma questão de necessidade para mim. Eu queria aproveitar e convidar a todos para estarem comigo no dia 14 de maio, às 19 horas, na Livraria Saraiva, para o lançamento de Íntimas Palavras. Eu vou ficar muito feliz e honrado com a presença de todos. Muito obrigado.